Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia comentado com vocês, como eu havia prometido, hoje a gente vai trabalhar, vou comentar alguma coisa, passar algumas informações a respeito da nova arquitetura multi-tenant da Oracle. Bom, eu tenho aqui na tela o diagrama dessa arquitetura. Não se preocupem, parecer que ela é muito difícil, muito complicada. Não, eu vou citar algumas partes, é claro, nós não vamos fazer aqui um curso a respeito de multi-tenant. Eu vou demonstrar algumas coisas que você consegue fazer com Oracle Multitenant, que é muito legal, é muito interessante, é algo completamente novo em se tratando de banco de dados Oracle. Inclusive, tem algumas pessoas no meio que dizem que a Oracle copiou essa ideia do SQL Server. Mas vamos lá ao que interessa, vamos ao que funciona. Nesse novo padrão, nessa nova forma que a gente tem, que foi desenvolvida pela Oracle, a gente tem uma instância. Eu tenho uma instância aqui chamada de CDB instância. Dentro dessa minha instância, eu vou ter os meus processos de background e eu tenho a minha SGA. E olha que interessante, quando eu falo na estrutura de Pluggable Database, eu estou dizendo que eu vou trabalhar com alguns bancos de dados que vão ser plugados. Imagine que esse banco de dados vai ser colocado abaixo dessa instância e com ela ele vai compartilhar algumas coisas, principalmente a SGA, algumas partes do dicionário de dados e principalmente a SGA. Então, o que vai acontecer? O DBA vai ter que gerenciar simplesmente a SGA da CDB, que seja a nossa instância chamada de container, é um container database, por isso CDB, container database, e abaixo dela vão estar ligados diversos PDBs. PDBs vem do nome de Pluggable Database. Olha o exemplo que eu tenho aqui, eu tenho um Pluggable Database 1 e ele coloca N aqui porque eu posso ter diversos Pluggable Databases. Eu tenho aqui ainda no começo, se você analisar bem, eu tenho um PDB $seed. Nessa estrutura de você trabalhar com Pluggable Database, no Multitenant Container Database no CDB, dentro dele você tem um dos itens que você tem ali dentro é um Pluggable Seed, ou semente. Qual que é a ideia dele? É permitir que você possa, através dele, criar outros Pluggable Database. Vocês vão ver, gente, é muito simples. Você criar um Pluggable Database, você pegar aquele Pluggable Database criado, de repente um Pluggable de produção, e jogar ele para homologação, criando um ambiente de homologação, aquilo que faz parte do dia a dia do DBA, que às vezes demora lá um meio-dia, até mais tempo para ele fazer. Vocês vão ver que é muito rápido, é muito dinâmico, com comandos simples e rápidos você consegue fazer isso em 2 toques. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou mostrar para vocês, demonstrar duas coisas bem interessantes. Como você criar o seu primeiro Pluggable Database e depois como você clonar esse Pluggable Database como se fosse, por exemplo, para uma instância de homologação. Vamos partir do princípio, então, que eu vou criar esse meu Pluggable Database através do meu Pluggable Semente, através do meu PDB Seed. Legal? Eu vou estar trabalhando numa base Linux, conectado através do PUT, que todo mundo conhece, e simplesmente com linha de comandos, não vou usar Enterprise Manager, nada, eu vou conseguir criar esse meu Pluggable Database e depois eu vou clonar ele para que eu tenha uma base como se fosse, por exemplo, uma produção, e esse meu Pluggable Database vai ser clonado e vai ser como se fosse uma base de desenvolvimento, homologação, aquilo que a gente faz tanto no dia a dia. Legal, né? Então, o dia a dia do DBA, como eu falo, ele costuma ser diferente do que a gente vê nas salas de aula, que a gente vê nos cursos. Algumas coisas às vezes dão errado, dão um problema. Então, caso durante a nossa apresentação, durante esse período que a gente vai fazer, acontecer alguma coisa que deu uma falha, que normalmente é uma falha comum, eu vou deixar que ela apareça para que vocês vejam, que vocês consigam visualizar. Se por um acaso passar por ela, saibam como resolver. Essa é a nossa visão, essa é a nossa ideia. Não é aquele Oraclezinho engessado, aquele curso engessado, onde você tem que tudo bonitinho funciona como deveria ser. Não, aqui tudo funciona como a vida real é. Legal? Então, vamos para a nossa dica. Então, pessoal, eu vou partir do princípio que eu estou trabalhando com uma máquina que ela tem um Linux instalado. O que eu estou utilizando aqui é um Linux na versão Oracle Enterprise. Eu tenho, parte do princípio, que eu tenho uma estrutura de Container Database já instalada, uma estrutura CDB, onde você pode ver até aqui em cima, ó, tem CDB2,
é o nome do meu CDB que está instalado. Então eu não vou partir para a questão de instalar binário e de instalar o CDB, o Container Database, que é aquele item principal que eu demonstrei para vocês lá em cima. Ele vai ter aqui a criação do Plugable, ou seja, eu tenho o CDB e vou criar um database para plugar abaixo dele. Vou conectar então no meu banco de dados com o meu SQL Plus. Feito isso, eu vou digitar alguns comandos, vou colocar alguns comandos aqui que são bem interessantes para fazer algumas demonstrações. Olha só, a minha instance name é o CDB2, o status dela é aberto, e agora eu tenho um item novo que é o com-id. Todo dentro de uma estrutura CDB, todo item, seja um plugable, seja um CDB, ele vai ter um com-id. É um identificador do container. Todos eles são chamados de container, então ele vai ter o identificador do container. No caso do meu CDB, que é o principal, o container dele é o 0. Bom, feito isso, eu vou demonstrar para vocês algumas coisas também aqui, ainda antes de a gente partir para a instalação. Olha, eu posso ver o meu PDB, o único PDB que eu tenho, o PDB name dele é o PDB $seed, que é aquele que eu comentei com vocês já, que ele fica em modo read-only. Toda vez que eu crio uma estrutura CDB, ele já vem junto para que ele possa ser utilizado para criar um novo Plugable Database a partir dele. Ele vai servir como um modelo e é exatamente o que a gente vai fazer. Bom, próximo passo agora, vou colocar um outro comando aqui para demonstrar para vocês. Eu acabei colocando o comando errado. Bom, o único PDB que eu tenho é o seed e o modo dele está em read-only. Conforme eu comentei, ele realmente fica sempre em read-only. Bom, vou colocar agora o meu comando para criação do meu Plugable Database. O nome dele vai ser PDB Univ. O nome que eu defini para ele, um nome qualquer que poderia ser, mas eu vou colocar o nome de PDB Univ. Eu já vou dizer para vocês aqui o que é exatamente cada comando desse que eu estou colocando aqui, ó. Então, eu pedi Create Plugable Database, PDB Univ é o nome dele. Essa cláusula de min user, eu estou além de criando, eu estou colocando um usuário administrador, eu preciso colocar um usuário que vai conectar nele. Um usuário que não seja o SYS também conecta, claro, mas eu vou colocar um usuário que não seja administrador para fazer essa conexão. Então, eu vou colocar o usuário nível admin, identify by, é a senha. Lembrando que a senha a partir do Oracle 11 ela é case sensitive, ou seja, maiúscula faz diferenciação com minúscula. Role de connect para que ele possa pelo menos conectar no banco de dados. Feito isso, eu vou dar um enter. A gente vai ter que aguardar um pequeno tempinho, enquanto isso eu vou explicando algo importante para você. Você pode ter percebido que, como eu falei, eu vou clonar a partir do seed. O seed é um cara que já tem algumas configurações, ele já tem os data files especificados lá dentro, ele só vai fazer uma cópia. Como ele é read-only, não tem nada nele, ele vai fazer uma cópia para que eu tenha no meu novo Plugable Database esse mesmo espelho de data file. Mas vocês podem estar pensando assim, mas aonde ele vai gravar? Qual que é o local que ele vai colocar esse data file? Como vai ser feito? Como que é definido isso? Bom, existe um macete, uma dica interessante nisso aí. Quando você vai fazer uma criação de um Plugable Database a partir da semente, ou quando você vai fazer um clone, que a gente vai fazer logo em seguida também, é importante que você tenha algo em mente, que você tenha alguma coisa definida, que é o seguinte. O parâmetro de inicialização que vai fazer com que ele saiba onde colocar já é velho conhecido nosso, que é o DB Create File Dest. Todo mundo lembra com certeza desse parâmetro de inicialização, DB Create File Dest, onde eu vou definir para que como ele vai montar o meu data file, onde ele vai colocar o meu arquivo, quando eu não cito nome nenhum, onde ele coloca o meu arquivo. E o que eu fiz foi isso, eu defini o meu DB Create File Dest para o endereço específico aonde eu queria que a partir de agora ele jogue o data file para lá. E é isso que ele está fazendo, ele está pegando o data file que ele tem lá do seed, lá do semente, e vai jogar lá para o meu local escolhido. Então, ele demora um pouquinho, claro, ele depende um pouco de velocidade da máquina, ele depende de algumas situações, mas nada se compara a você ter que fazer realmente todo esse processo
manual, como a gente trabalhava normalmente, como era a forma que a gente trabalhava. Ó, pode ver, ele deu um Pluggable Database criado. Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso abrir o meu Pluggable Database. Abrir ele, fazer um Open, um banco de dados normal, e eu vou lá, Alter Pluggable Database, o nome dele, Open. Feito isso, eu só vou aguardar e ele vai abrir o meu banco de dados. Ele vai estar com o meu banco de dados aberto. Logo em seguida, eu vou fazer um comando aqui, ó, para que eu possa ver o status dos meus Pluggable Database. Olha que interessante. Eu continuo com o meu seed, claro, em read only, e agora eu tenho o meu PDB, o NIV com read write. O que significa? Ele está aberto e ele pode normalmente ser acessado, pode trabalhar com ele normalmente, como se fosse um banco de dados normal. Na verdade, ele é um banco de dados normal, só que ele é um banco de dados pluggable. Bom, agora eu preciso fazer alguma coisa interessante. Agora eu preciso fazer um clone. Alguém me falou, olha, esse PDB Univ é um banco de produção, eu preciso criar um clone para ele. Como o nosso processo, os nossos cursos, nossos modelos são todos voltados para a vida real, essa é uma situação da vida real, uma situação que pode acontecer com você. Primeiro passo, para que eu possa colocar um banco de dados que esteja aberto, um pluggable que esteja aberto, para fazer um clone dele, ele precisa estar no modo read only. Como ele está aberto, eu vou precisar fechar ele primeiro e depois abrir ele em modo read only. Legal. Então, vou abrir ele em modo read only, olha lá, ele está aberto, está alterado. E algo legal agora, algo interessante. Eu vou criar o meu Pluggable Database, Clone, com o nome de Univ Clone. Mas para isso, eu preciso fazer uma alteração. Eu preciso alterar o meu DB Create File Dest. Se eu olhar ali, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu fiz um show parameter no DB Create, ele me trouxe DB Create File Dest, que está o 01 app oracle horadata cdb barra pdb univ, que foi o cara que eu criei. Então, os meus data files estão jogados lá dentro. Mas agora, eu preciso fazer essa alteração. Agora eu preciso fazer um alter system e jogar para dentro do nome de Univ Clone. É o cara que eu vou querer criar, então eu vou colocar Univ Clone, vai ser o nome do diretório que eu vou estar criando para fazer isso aqui. Bom, para isso eu coloco o meu comando ali, ó, comando que todo mundo já conhece, alter system, set db create file dest, para o local onde eu quero. Ele me deu um erro. Puxa vida, o que aconteceu? Bom, como eu disse que muitas coisas a gente baseia na vida real, no caso real, então eu também estou mostrando para vocês aqui uma situação que acontece. Por que isso? Porque não existe o diretório criado, o diretório Univ Clone não existe. Bom, tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu sistema operacional e vou criar mkdir para que eu possa criar, e eu vou até dar uma roubadinha aqui, ó, de forma rápida, e vou selecionar o diretório aqui que eu quero, e com isso eu vou criar o meu diretório. Legal. Feito isso, conectei com a SQL Plus de novo. Copiar o comandinho aqui para a gente ganhar tempo. E agora deu sistema alterado. Sistema alterado. Só vou dar uma limpada na tela aqui para ficar melhor, para a gente trabalhar o processo realmente da gente criar o nosso Pluggable Database. Olha como o comando é muito simples, muito simples mesmo. Olha lá, Create Pluggable Database, cara que a gente já conhece. E eu vou estar criando o meu Pluggable Database com o nome de Univ Clone, e ele vai vir copiado do meu PDB Univ. Então, é isso que eu vou estar dizendo, ó, Create Pluggable Database, o nome dele, como cópia de qual? Como cópia do PDB Univ, que é o que eu já tenho. Ele vai guardar
mais um tempinho e ele vai fazer para nós essa criação. Ele vai criar para nós o nosso novo Pluggable Database e logo a gente vai poder ver lá na nossa VDolar.pdbs que foi criado o nosso Pluggable Database. Ele demora um pouquinho, porque ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele vai fazer o mesmo processo que ele fez durante a criação do primeiro. Ele vai olhar os data files, mas ele vai olhar os data files da onde? Agora não mais do semente. Ele vai olhar os data files não mais do seed. Ele vai olhar os data files agora do PDB underline Univ. Olha que legal. Então, se eu tiver os dados todos que eu tiver ali, eles vão ser clonados diretamente para o meu Univ Clone. Vai trazer toda a base, todos os dados, todas as informações que tiver vão ser trazidas para ali de uma forma rápida, dinâmica e muito tranquila, muito interessante. Bom, agora ele está fazendo esse processo. Eu não vou abrir um outro processo aqui para não interromper esse que ele está trabalhando. E como eu disse para vocês, eu não vou interromper a gravação nem nada, porque eu quero que vocês realmente sintam nesse exemplo, nessa situação, nessa forma que a gente está trabalhando no nosso Pluggable Database. Quero que vocês sintam realmente o tempo que acaba demorando isso. Claro, não é uma coisa assim instantânea, mas ele é muito mais rápido em relação a você ter que montar todo um processo de fazer, de criação desse, olha lá, ele terminou, de criação desse meu Pluggable Database. Então, quando a gente trabalhava antes, né, com o clone, ele é realmente muito mais lento. Olha lá que interessante, ó. Eu tenho dois databases, o Univ Clone, que eu acabei de criar, isso é uma parte importante. O meu Pluggable Database Univ Clone, ele abre como montado. O que significa isso? Abrir como montado ele está lá, ele está montado e eu posso pegar e colocar ele como open. Bem simples, eu posso pegar e fazer ele como open. Eu acho que vocês devem ter curtido, devem ter achado interessante essa parte do multi-tenant com o Oracle Multitenant, naquela sessão do Oracle Multitenant, muito legal, muito interessante. Eu quando vi, gostei muito, achei que realmente isso é uma novidade que com certeza vai pegar, uma coisa interessante que a Oracle criou. Bom, dúvidas que vocês tenham, por favor, postem as dúvidas por e-mail, mandem as dúvidas para mim por e-mail, vão lá no nosso Facebook, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Universidade DBA ou no nosso site universidadedba.com e fique ligado que com certeza cada vez vem mais dicas, mais informações novas para você.